início aos nossos estudos de toda quarta-feira. Na quarta passada, por questões alheias à nossa vontade, vivemos uma chuva intensa, impossibilitou os poucos que vieram de chegar no horário e a grande maioria sequer conseguiu sair de casa. Então, estamos há 15 dias sem os estudos e eu há mais de 20 dias, porque eu não vim na quarta anterior. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores, dos instrutores que nos acompanham, somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de podermos continuar o nosso aprendizado nesses estudos, onde temos a oportunidade de ampliar um pouquinho o pequeno conhecimento que nós temos para fortalecer a nossa caminhada evolutiva e, na medida do possível, ajudar aqueles que caminham junto com a gente. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio no ambiente dessa sala, sobretudo em relação aos irmãos que eventualmente possam estar presentes, mas não sintonizados com os propósitos da reunião. E aos encarnados nós pedimos as preces, como sempre fazemos, pois dessa forma conseguimos uma conexão bastante forte com os nossos irmãos do plano espiritual. Eu quero também pedir as vibrações de vocês para a nossa companheira Cláudia Maria da Silva, que passa por dificuldades de ordem física, precisando muito do amparo da espiritualidade, das preces, para superar o momento de grande dificuldade que ela passa. Pedimos também pela data do aniversário da Silvia, hoje, que ela receba todas as bênçãos de que é merecedora nessa comemoração. Eu falo sempre que aniversário nós fazemos todos os dias. Claro que existe uma data anual onde celebramos, mas na verdade, cada vez que nós acordamos, em cada dia, nós estamos fazendo um aniversário. Basta tomar aquele dia como referência e não o nascimento. Então, todo dia é aniversário. Mas a gente deseja que a Silvia comemore muito ainda, muitas vezes essa data, junto aos seus familiares, junto a ela mesma, e toda a espiritualidade que a acompanha, com certeza. Que ela tenha forças para vencer todas as provas que, muito provavelmente, ela mesma propôs. Que ela tenha a energia, a tenacidade para levar adiante tudo que faz parte da existência dela. Felicidades, Silvia. Pois eu te cumprimento pessoalmente. Novamente, agradecemos a espiritualidade, todo o apoio dado ao nosso irmão Luiz, que está lá se recuperando, tanto que nós pedimos, quantas vezes nós pedimos pelo Luiz, e está indo tudo bem. Então a gente tem que agradecer também tantas quantas vezes forem necessárias, ou até mais do que o número de vezes que nós pedimos. Nunca é demais agradecer.
né, que ele possa brevemente estar aqui conosco. Hoje nós temos um assunto, né, Finote, um outro assunto para conversar. Então eu vou ler um trecho da Gênesis aqui, ou a gente fica só com a Gênesis, ou lê um pedaço do livro Médiuns, né? Mas vamos ver, vamos ver a Gênesis primeiro. A gente está aí no capítulo 4, no item 7, está aí projetado. Capítulo 4 é a ciência dentro da Gênesis. Não é a Gênesis dentro da ciência, é a ciência dentro da Gênesis. Então o assunto é sobre isso. Acharam aí o item 7? Quem está sem o livro está projetado aí no quadro. Levando suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, demonstrou a ciência de maneira irrefragável, inquestionável, os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como são ali textualmente referidas. Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. A fé ortodoxa, a mais tradicional, né, ficou combalida, quer dizer, ela sentiu, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental, que era o que Moisés defendia. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter em mãos as provas? Ou com uma narrativa escrita quando faltavam absolutamente os meios de observação? Então está questionando, com quem está a razão? Que a ciência, para ela afirmar alguma coisa, ela tem que ver provas. Se não tiver provado, nada feito. Nada feito, tem que ter prova, né? Agora, aquilo que Moisés defendia e foi atravessando os séculos na crença, é uma narrativa escrita que faltavam os meios de observação. Mas então vem a pergunta, quem que está com a razão? Eu quero lembrar também o seguinte, grande parte do que Moisés fez e falou, na época que ele fez e falou, ele teve que fazer do jeito que ele fez, por conta do contexto daquela época. A humanidade, porque a gente julga às vezes, é fácil jogar pedra no Moisés, porque o Moisés é lá antes de Cristo. Quanto que a humanidade mudou? Então eu não posso, com a minha consciência atual, jogar pedra em alguém, não é só no Moisés não, qualquer um lá de 3.000 anos atrás, por exemplo. Aí não bate, eu estou fora do contexto, né? Muita gente fala que o Moisés foi muito durão, ele pegava pesado, a lei mosaica. Então, mas na época tinha que ser assim. Não podia aliviar, não. Hoje não pode. Hoje não pode. Imagina então, lá na época de Moisés, antes de Cristo. Da mesma forma, Cristo, Jesus Cristo, ele se conduziu de acordo com o povo que existia naquela época. Por que ele usou tanta parábola? Porque era o jeito que tinha para fazer o povo entender alguma coisa. Então, se Jesus viesse hoje, encarnado de novo, carne e osso, provavelmente ele teria um discurso contextualizado com o mundo atual. Ele não ia usar o discurso de 2.000 anos atrás. Hã? Claro, alguma coisa
manteria, porque nós não aprendemos. Corre o risco de ele ser crucificado, Né? Nós não aprendemos. Então, ele ia ter que repetir alguma coisa? É bem provável que teria. Agora, em 2000 anos, a humanidade mudou. Alguma coisa mudou. Tudo bem que nós podemos não estar evoluindo como precisaria, mas nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. Não está adequado. Olha o jeito que está o mundo aí, virado de cabeça para baixo, né? Mas, enfim, os grandes nomes do passado, eles atuaram de acordo com a época que eles viveram. Então, nós não podemos esquecer disso. No fim de contas, quem há de levar a melhor? Aquele que diz 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar? Ou aquele que diz 2 e 2 fazem 4 e prova? Então, está perguntando, quem que vai ter razão? Né? Quem fala que 2 mais 2 é 5, mas não verifica e não prova também, mas afirma categoricamente. Ou aquele que fala, não, 2 e 2 é 4 e eu provo que é 4. Então não é porque está provando que é a verdade absoluta. A ciência, muitas vezes, ela é muito arrogante. A ciência, muitas vezes, dá grandes demonstrações de arrogância. Não, porque é desse jeito, assim, assim, e prova e demonstra. Pois é, mas a ciência já se equivocou com as provas, algumas vezes. E teve que rever as provas. E durante séculos foi tido como verdade inquestionável, até que alguém falou, a ciência errou. Infelizmente, a ciência errou e a gente seguiu isso durante muito tempo, acreditando, mas estava errado. Descobriram um negócio aí, assim, assim, e vai ter que escrever tudo de novo, essa parte. Né? A física quântica está aí, ó. A física quântica está aí, dando os seus primeiros passos, vamos assim dizer, para muitos, né? Para alguns ainda nem deu passo nenhum, porque não tem a menor ideia do que é física quântica. Mas a física quântica vai pegar a física newtoniana, que é a do Newton, e vai debulhar ela. Porque as leis vão ser outras, quando a gente entender de fato a física quântica. Vai demorar um tempo. Assim como quando o Newton também começou a formular as leis dele, pensa que a vida dele foi fácil? Não foi, não. Não foi, não. Acho que não ameaçaram queimar ele também? O próprio. Exatamente. Não é fácil a vida desses caras do passado aí. Né? Então é igual hoje, quando algum cientista aí fala alguma coisa, muita gente fala, não pode ser isso, esse cara está enganado. Não é fácil. Não é. Ela vai em constante mudança. Ou seja, a cada ano você descobre uma coisa. Que derruba outra coisa. Aí vai aumentando cada vez mais, vai aumentando as referências. É diferente, por exemplo, da matemática. A matemática foi feita
A gente vê muito aí na medicina, né? No entendimento do corpo humano, os problemas nossos aí, coisas que no passado era tido como verdade, inquestionável, hoje já foi derrubado, né? Os parâmetros para medir as nossas características aí, do sangue, né? De pressão, de tudo, muda. Nós colocamos o negócio da Tamiflu no grupo. Por exemplo, até uns 30 anos atrás, eu tinha noção da variedade que devia ter. Cada dia que passa, alguém faz alguma coisa, ou ocorre alguma combinação que gera um novo vírus, etc. É isso mesmo. Você tem a ciência vive e volta para tem erros, tem acerto. E eu falo que é nisso aí que está uma das belezas da ciência. É ela mudar, a gente ter novidade. Por isso que tem que estudar para sempre. Tem que estudar para sempre. Tem jeito de parar. Então, a conclusão dessa conversa nossa é que 2 e 2 pode ser assim. Pode. Só tem que provar. Pode. E se for isso mesmo, um dia isso vai ser colocado Aí vai virar matemática. acabou. Né? 8. Mas objetam, se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, carece de autoridade e a religião desmorona. Há falta de base. Está questionando sobre o significado da Bíblia. É divina? Então, se ela for divina, então Deus se enganou. Não é divina? Então, cadê a autoridade que fez a Bíblia? Aí é onde falou, a religião desmorona. Então, pega os profetas, tudo aí, que escreveram, cada um escreveu um livro, e joga tudo no lixo. Ela foi criada. Pelo diferentes pessoas em diferentes épocas, têm diferentes interpretações. A gente fala sempre aqui quantas vezes já foi traduzida a Bíblia. E cada um que traduz, põe ali a sua interpretação. Você é igual traduzir um texto do inglês para o português. Você entrega para 5 tradutores diferentes. É capaz de cada um apresentar uma tradução. Por exemplo, se todo mundo pegar o mesmo livro e for ler, um parágrafo para cada um vai ter o significado. Porque cada um vai interpretar de uma forma diferente. Exatamente. Uma de duas, ou a ciência está em erro, ou tem razão. Ou a ciência está errada, ou a ciência está certa. Se tem razão, não pode fazer, seja verdadeira, uma opinião que lhe é contrária. Então, se a ciência está certa, ela não pode falar que uma opinião que é contrária à ciência seja uma verdade. Senão é um contrassenso muito grande. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Não há revelação que se possa sobrepor, quer dizer, ser mais importante do que a autoridade dos fatos. É o que a gente fala, né? Não, o que é fato não se questiona, é um fato. Aconteceu, está lá, todo mundo viu. É aquilo ali, não tem jeito de mudar. Aconteceu daquele jeito. Incontestavelmente não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro. De fato, nem ciente, nem inscientemente. Pois, do contrário, ele não seria Deus.
Deus não ia conduzir a gente por um caminho que não seja a verdade. Nós podemos até ter dificuldade de achar a verdade, mas nós vamos dar a cabeçada daqui, dali, mas nós vamos achar o caminho da verdade. Deus não quer que a gente seja seres errantes, assim como Ele não quer condenar ninguém. Exatamente. Logo, se os fatos contradizem as palavras que são atribuídas a Ele, a Deus, o que se deve logicamente concluir é que Ele, Deus, não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio, que é o que nós estamos falando aqui. A questão, igual você falou, a gente pega o mesmo livro e cada um entende a lição de um jeito. O mesmo livro, o mesmo texto. Então, até que ponto o que Deus de fato falou foi interpretado de acordo com o que Ele falou? Por exemplo, aquela passagem que Jesus fala que para a gente odiar os pais, o pai do ser. Essa palavra odiar, naquela época, não existia. Ou seja, ele queria que a gente entendesse que ele tem que amar ele, mãe e povo, e não amar menos. Ou seja, eu tenho que amar meu pai do jeito, não serve quê? Mas Deus precisa amar com esse amor. Só que eles usaram a Bíblia porque Exatamente. Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer o que deixe de ser, mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Ou seja, ao longo dos anos, dos séculos aí, dos tempos, o homem foi dando a interpretação dele, objetivando interesses, Por exemplo, a igreja, quanto que a igreja não manipulou o que Cristo pregou? Nós podemos esquecer que a igreja, durante muito tempo, foi o poder absoluto. Era a igreja que mandava. Então é lógico que a religião foi usada, como é usada até hoje. Até hoje a religião é usada. A gente fala aí, ó o Irã lá. É um governo que mistura com a religião. O Brasil, está lá na Constituição, é um Estado laico. Mas, no entanto, você entra aí em muitos lugares, está lá um crucifixo. Pois é, o cara que não é cristão, ele pode questionar isso. Ele pode questionar, porque o crucifixo é do cristão. O cara fala, eu não sou cristão. E o Brasil é um Estado laico. O que esse crucifixo está fazendo aqui? Ah, mas a maioria do povo é cristão. Não interessa, o Estado é laico. Podia ter um só que não fosse cristão. O Estado é laico, acabou, não é para pôr religião no meio. Ponto final. Então, eu falo sempre isso, as religiões são criações dos homens. Jesus não deixou religião nenhuma. Jesus não deixou nenhuma religião. Não deixou catolicismo, não deixou espiritismo, não deixou nada. Ele pregou princípios de vida que servem a todos. Ele não falou, isso aqui eu estou falando para a turma que vai ser católica.
Nem existia catolicismo naquela época. Foi criado depois. Pegaram o que ele fez e idealizaram o catolicismo. E manipularam. E manipulam até hoje. Né? Olha o tanto de segredo que tem dentro do Vaticano. Tanto de segredo. Lá em Jerusalém, tem lugar lá, por exemplo, que não pode entrar mulher. Tem umas bibliotecas lá, só entra homem. Muçulmano. Pois é, olha os muçulmanos. Muçulmano, mulher. Né? Então, é a questão do livre-arbítrio. O homem fica vendo o interesse dele. É isso que está falando aqui. E vai manipulando. Né? Olha aí, entre os evangélicos. E vai. Não vou ficar falando Eu isso. falei outra vez, lá, do evangelho que ele falou. Que se... Eu falei para ela que as pessoas são nossos irmãos. Né? E ela falou assim, se ele for cristão, ele é nosso irmão. Se ele não for, ele é criatura. Criatura. Não é cristão. Zé. E não é nosso irmão também. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mal, grado nosso. Quer dizer, eu gostando ou não, tem coisas que eu tenho que me resignar. Não interessa se eu estou gostando ou não. Ah, tem uns princípios aí que eu não concordo. Problema seu. Você vai ter que aceitar. Quando não conseguimos evitá-lo, desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado de coisas. É isso, a gente tem que ir se adaptando ao que vai acontecendo. Ah, eu não concordo. Tá, o que você vai fazer? Você vai embora do mundo? Vai subir? Para onde? Vai se matar? Vai querer mudar o mundo? É mais complicado ainda, né? Em vez de nos agarrarmos ao passado, que se esboroa, acaba, se desmancha, com o risco de sermos arrastados na queda. Então, em outras palavras, eu não posso querer, em pleno século XXI, viver de acordo com Moisés. Não estou fazendo crítica, mas nós estamos no século XXI. Então, já se passaram mais de 21 séculos do que o Moisés fez e falou, e interpretou, e defendeu, e liderou. Ninguém questiona a liderança dele, a importância dele. Mas não tem jeito, fala, não, eu quero viver a lei mosaica hoje. Olho por olho, dente por dente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então é isso aí. Vamos parar aqui no 9, né? A gente continua no 9. Esse capítulo, ele está preparando a gente, porque vai começar a entrar nos capítulos mais profundos e mais complexos da Gênesis. E tem aí para frente, vai exigir mais do nosso acompanhamento. Só lembrando, né? Esse foi escrito praticamente há 160 anos atrás. É. Em vigor. 160 anos. Que não é nada, né? Se a gente for pensar. Atualmente. É. Os talentos, não, né? Ou já leu os talentos? Médiuns já leu. É, agora as cores.
As curas, isso. Talentos, vocês leram dia que eu não vi. Agora as curas. Deixa eu ver o tamanho. Médicos. Livro Médicos. Vou achar aqui. Olha, eu não sei se dá para a gente ler isso aqui, viu? É. Página 16. O meu. O seu também. O meu não tem página. As curas. 16. É porque a gente quer discutir um outro assunto junto com todos, e se a gente for ler isso aqui, pode. Se a gente for ler isso aqui, não vai dar tempo da gente